Gang! Conteúdo de hoje a gente vai falar sobre um pouco tipo sanguíneo. Aqui no Brasil tem bastante esse negócio de horóscopo, né? Tipo, é peixe, não sei o que, isso é o quê? Sou de câncer, sou de touro. Sou de aquário. Peixes. É bem assim, né? Quando eu falo, sobre peixes, todo mundo faz aquela careta. Aquário, o cara é frio, inteligente, não sei o que, não sei o que. Câncer, o sofrido, touro, comilão. Até que bate um pouco, assim, né? Nem todos acreditam, mas assim, eu particularmente, assim, eu gosto dessas coisas meio bizarras. Eu gosto dessas coisas. Vocês acreditam bastante também? Não? Eu não acredito, mas eu acho que o meu bate bastante com a minha personalidade, por incrível que pareça. Eu acredito porque bate bastante. Só porque aquário é bom, assim, tipo, é inteligente. Não sou de aquário, em geral, né? Acho que, assim, até... Vinho também. Até cai, né? Se aqui no Brasil eles acreditam em astrologia, na Coreia eles acreditam em tipo sanguíneo. Que eles falam que cada tipo sanguíneo tem características, tem suas personalidades, prós e contras. E a gente vai falar um pouco sobre esse tipo sanguíneo pra vocês. Claro, mesma coisa que horóscopo. Nem todos acreditam, é mais por uma diversão, digamos assim. E falando nisso, você é o que então? Tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo O. Tipo sanguíneo O. Tipo A. A gente aqui do Kimchi Gang tem AAOO. Assim como vocês sabem, tem 4 tipos de sanguíneo. Tem A, B, O e A e B. Então cada um de nós iremos explicar agora brevemente como funciona o tipo sanguíneo na Coreia, a personalidade, os prós e contras de cada um. Vamos lá? Let's go. Bom, vou começar falando sobre o A. Na cultura coreana, o que eles falam do tipo sanguíneo A? É uma pessoa bem perfeccionista e detalhista. É uma pessoa bem focada em que, a partir do momento que a gente cria algumas regras, a pessoa trabalha dentro daquelas regras. Ela é uma pessoa certinha. Organizada, não gosta de desorganização. A pessoa que tem um tipo sanguíneo A, ela gosta de planejar tudo e seguir conforme o planejado. Inclusive, dizem que as pessoas desse tipo sanguíneo, elas gostam de planejar o futuro dela, né? E não deixarem as coisas acontecerem. O tipo sanguíneo A é um tipo de pessoa que tem aquela personalidade em que ela acaba guardando um pouco de rancor, porque ela não gosta de discutir e brigar com a pessoa que está do lado, né? Com quem está conversando. Então é uma pessoa que, em vez de querer explodir na frente dos outros, ela guarda esse sentimento para ela e acaba tendo um pouco de rancor. Em contrapartida, é um tipo de pessoa muito paciente e que controla muito bem os seus sentimentos, ou seja, é muito mais razão do que sentimentos. É por isso que é nosso mamãe, né? Nossa líder. Tipo sanguíneo A, esse sou eu, esse cara sou eu. Eu acho que meu tipo sanguíneo não é A, não, velho. Tem que fazer o teste de sangue de novo. Eu acho que precisa, não. Acho que é a vez. Eu também acho. Vamos lá então, vou falar um pouquinho sobre tipo sanguíneo B pra vocês, beleza? Particularmente, eu achei quase a minha vida inteira que eu era tipo sanguíneo B. Eu me encaixo muito bem no tipo sanguíneo B, na verdade, os três achavam que era isso, mas descobri faz um tempinho que eu sou do tipo sanguíneo O. Os 3 pontos principais de um tipo sanguíneo B. Ele é uma pessoa bem criativa, uma pessoa bem sincera, uma pessoa que gosta de liberdade. Seria precisar de liberdade, é uma liberdade de expressão. Você achou que você era bem? Sua vida inteira é isso? Não necessariamente nesses requisitos, Como eu acho mas... que você é criativo, não acho que você é tudo isso que você falou. Beleza. Mas ele achava. Tudo bem. Não, porque eu ia falar dos pontos negativos deles, né? Mas falar dos pontos positivos deles, eu não me encaixo muito bem, entendeu? Falar um pouquinho das características do tipo B, é uma pessoa bem direta, tá, gente? Ele é uma pessoa de lua, tem uma ideia que pensou faz 1 minuto, mas depois de 1 minuto ele tá mudando dessa ideia pro outro. E quando tem muita muvuca, ele não se importa muito com essas pessoas que estão ao redor e gosta de focar em si mesmo. Para falar um pouco de relacionamento, ele é uma pessoa que tem bastante afeto, bastante carinho por pessoas que eles conhecem ao redor, mas ele não é tão romântico assim. Nesse quesito, eu pensava que eu era mais ou menos assim, eu sou uma pessoa muito carinhosa e tal, mas eu não sou um cara tão romântico assim quanto parece. Por isso você achou que você era B. Mas falando um pouco do alguns pontos negativos que eu pensei, né, que eu era a vida toda, que era uma pessoa bem, como posso dizer, Folgada. eu não queria falar essa palavra, mas já que a gente falou, é essa palavra exatamente. Sem foco. É a hora de xingar o gol? Estou falando do Lula, esqueci. Não só é tipo sanguíneo. O cara meio folgado, o cara meio bad boy, entendeu? Não que eu seja isso, mas muitas pessoas veem e pensam que eu sou um cara meio folgado, meu nome, né? Mas é. Isso mesmo, galera. Mas basicamente a característica de um tipo sanguíneo B seria isso que eu acabei de falar pra vocês que tá assistindo de casa. Tá bom, galera? Mas eu sou O. Bom, eu vou explicar do sanguíneo O, porque eu sou O e ele é A, mas eu sou O. Então vamos lá. Sanguíneo tipo O, ele é bem ativo, ele é bem amigável, ele é bem sociável. Isso mesmo, galera. Eu sou bem amigável e sociável. Tem aula de português, mas é isso aí.
Kint Gang é tudo, galera. E vamos lá, então do sanguíneo O, como eu sou O, eu acreditava que eu era muito amigável, agora é também, desculpa falar era. Sanguíneo O, quando ele tem meta, ele corre atrás da meta mesmo. Só que quando ele ameniza um pouco da meta, ele deixa largar. Ah, não quero mais, foda. Quer dizer que ela desiste fácil? Quando ele abaixa um pouco da vontade do... Se ele perder um pouco de vontade de cumprir essa meta, ele larga. Ele larga, né? Não é 100%, mas ele é... Bem sanguíneo, olha, tendência assim. Por isso, galera, eu e o Vavá somos do tipo sanguíneo O, por isso que estamos nesse projeto, porque é uma das metas da nossa vida. Entendeu? Foca! Mas estão quase desistindo, né, Sam? É, frango frito tudo. Só que tá desistindo. Ah, porque o projeto tá acabando e a meta é o quê? Vai acabando também, né? Mas não faz parte da meta comer pizza de noite? Quando a gente comeu É, pizza? quem come pizza na noite dessa? E outra, sanguíneo, eles são bem competitivos, então não pode mexer com O não, viu? Porque ele vai querer ganhar. Ah, pra esse ponto aí, eu acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos de uma pessoa que é competitiva, né? Mas eu acho que em geral, todo mundo, nesse mundo inteiro, tem um pouco de competitividade, seria bom na vida, né? Não, todo mundo eu acho que tem que ser competitivo um pouco na vida, né? Mas eu acho que ao extremo também é uma coisa muito exagerada. Nada estranho. Bom, eu vou falar um pouco do AB. Ele é conhecido como habilidoso, sensato e misterioso. Como tipo sanguíneo A, B, dizem que tem a calma do tipo sanguíneo A e tem a loucura do B. É misturado, né? Por isso que é AP. É racional e frio. Ou seja, A, B, eles conseguem fazer uma negociação bem legal. Eles são bem racionais, frios, falam o que tem que falar. A propósito, eles não têm medo ou receio de falar o que tem que ser falado. Ele fala na lata mesmo e não tá nem aí. E a B, ele gosta de ter seu mundinho. A B sempre tem um mundo deles, a qual não gosta de ser invadido pelos outros, esse mundo dele, que acaba também mantendo uma certa distância com todo mundo. Mas não é assim, ah, eu não quero ser seu amigo. Não, não é nada disso. Tem um limite. Tem um limite. Tem certas regras dele, vive no mundo dele. Resumindo em uma palavra só, que os coreanos muito falam, o AB, que eles são loucos. Mas ou eles são inteligentes pra caramba, ou são burro pra caramba. Você conhece alguém que tenha um tipo sanguíneo A, B? Sim. Eu também conheço. Sério? Não? Eu não conheço, você conhece? A minha mãe é AB. Sério? Sua mãe é AB? Puta, você me vê de novo aí se você não é AB, mano. Não, mas eu... mas que eu saiba, não tem como eu ser AB. É porque meu pai é O, minha mãe é AB, tá ligado? Bom, o que muitos coreanos falam de cada tipo sanguíneo seria... Tipo sanguíneo A, tímido barra gentil. Tipo sanguíneo B, folgado barra direto. Tipo sanguíneo O, amigável barra sociável. AB ou é louco ou é esperto. Bom, galera, agora que vocês entenderam um pouco da nossa explicação sobre os tipos sanguíneos que existem, nós vamos fazer uma encenação bem exagerada no estilo Kint Gang pra vocês. Lembrando que não tem nada cientificamente comprovado e que é puramente diversão a forma como os coreanos levam esses tipos sanguíneos no dia a dia deles, ok? Cenas fortes, gente. Então acompanha com a gente no próximo vídeo. Kint! Yeah! Bom, meu nome é Rubens, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista de trabalho aqui e dizer que eu acho que eu sou a pessoa que mais se encaixa no perfil dessa empresa. Eu vou poder contribuir muito para a sua companhia. Muito obrigado. Oba, Kitubi! Bom dia, tudo bom com você, senhor? Meu nome é Christian, vim de longe pra cacete, um calorzão, paizão, você é louco? Mas é aqui que se arranja emprego, né? De trabalho, de YouTube, é isso mesmo? Então, obrigado. Só mais uma coisinha? Nossa, parece bastante com meu irmão, mano. Bom dia, senhor! Tudo bem com você? Meu nome é Gabriel. Nossa, o senhor tem um corte maravilhoso, né? Eu queria ter um corte desses futuramente quando eu ficar mais velho. E eu gostaria de trabalhar nessa empresa maravilhosa também para ficar mais maravilhoso. O senhor me contrataria? Senhor. É aqui a entrevista? Tá final, valeu.
Bom, vocês puderam ver a encenação aí exagerada que a gente fez. Acho que ficou bem nítido a diferença de cada personagem ali, né? Do tipo sanguíneo. A nossa encenação, acredito que vocês tenham gostado. Se não gostou, não tem problema não. A gente... Agora a gente vai também para uma parte bem interessante. Uau! Porque assim como os signos falam de relacionamento, os tipos sanguíneos coreanos também tem essa parte de relacionamento. As melhores combinações, né? Os melhores matches, tá ligado? Match. Como é que é esse Tinder aí, coreano? Então agora a gente vai abordar um pouco sobre o tema de relacionamento. Quais são os melhores junções e casamentos ali, certo? Bom, como são 4 tipos sanguíneos, existem 16 possibilidades de casamento aí. Lógico que algumas são boas, algumas nem tão boas e algumas muito ruins. Nós vamos agora explicar brevemente a melhor combinação pro A e a pior combinação pro A, melhor combinação pro B, Pior pro B. pior pro B, e assim também pro O e pro AB, beleza? Vamos lá. Vamos lá então. Agora eu vou falar sobre o tipo sanguíneo A. A melhor combinação para o tipo sanguíneo A é um parceiro que também seja A. Por quê? O tipo sanguíneo A gosta de sempre ser certinho, gosta de organização, de seguir sempre as regras, ter tudo organizado ali, planejar o futuro. Então, nada mais justo do que ter uma pessoa igual a ele. Também gosta de planejar, que também é organizada. Ou seja, vocês já puderam entender que a pior combinação então para o A é o B. Porque o B é totalmente o avesso, totalmente contrário. É uma pessoa muito direta, fala na cara. Então, a pessoa que é tímida, o A não vai gostar muito e vai acabar guardando rancor, que a gente tinha falado naquela hora. E isso tudo vai gerar muita intriga, muita briga e muita desavença no relacionamento. Por isso eles dizem que não é o ideal A com B. E o ideal sim é A com A. Pajai. Agora então eu vou falar das combinações do tipo sanguíneo B. A melhor combinação para o tipo sanguíneo B é o tipo sanguíneo O. Por quê? Porque já que uma pessoa B é uma pessoa bem direta, bem sincera, gosta de expressar as coisas na lata, é uma pessoa que pode ser bem compreensiva no que você falar, uma pessoa bem sociável, né? Comunicativa também. Então, quando a pessoa B se for muito sincera, muito direta, ela consegue adaptar a isso. E a pior combinação seria com A. A mesma coisa que o Rubens falou, seria pra mim também. E o motivo é o mesmo. Se a com B não dá certo, B com A também não dá. Não dá. Agora vamos falar do próximo. Sanguíneo O. Então, ele é bem amigável e sociável, né? Então ele combina bem com sanguíneo B. Como eu falei agora há pouquinho pra vocês. Minha namorada. Oh, sai fora! Pô, o B é folgado pra caramba aí, ó. Ó, o bagulho é brincadeira. É, por isso mesmo. O é bem amigável, ele é sociável, então B que é bem aberto e bem folgado, que vai entender, ó, eles são a melhor combinação. E pra falar na real, sanguíneo O, ele não tem muito combinação que não bate. Sanguíneo O é top, viu? E pra gente escolher foi bem difícil. Foi O com O, porque quando namora mulher sanguíneo O com homem sanguíneo O, eles se dão bem. Só que mulher sanguíneo O, ela tem que liderar do relacionamento, e como o sanguíneo O, eles são bem abertos, amigáveis, sociáveis, então mulher do O, ela passa meio... sente carente, esse aqui é o problema, mas tirando isso, tá tudo tranquilo. O homem perfeito. Sangue O, sangue O. Ó. No caso, AB é muito louco. Muito louco. A melhor combinação que dizem é o com O, porque a AB gosta de ter o mundinho dele, manter certa distância, é um pouco misterioso. Em contrapartida, tipo sanguíneo O, são aquelas pessoas mais amigáveis, mais sociáveis. Eu imagino o O como tipo um urso, sabe? Aquelas pessoas bem aconchegantes. Então assim, a melhor combinação fica é AB com O. Os dois se entendem. Dizem que é a melhor combinação pro AB. Best couple. Agora, a pior combinação pro AB será com A, porque assim como eu falei, a AB tem o mundinho dele, talvez pode aparecer um pouco indelicado em certos momentos para certas pessoas. Em contrapartida, o A, que é tudo fechado, tímido, não gosta de falar as coisas na lata, dá bastante indireto, sabe aquelas pessoas meio assim, né, fechados, né, acaba não batendo muito bem com A. Dizem que AB com A consegue pegar intimidade muito rápido, muito facilmente, vira um amigo rapidinho, porém, grandes chances de brigas. Fight. Oi, você é o Rubens? Oi, pode sentar? Oi, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu tenho 23 anos, tudo bom? Tudo, e você?
Pô, desculpa a demora, tá? Não, imagina, não tem problema. Não esperei muito, não. Nossa, você fica lindo de paletó, né? Ah, obrigado. Eu geralmente me visto bastante assim. Não, mas você também tá muito linda, sabia? Antes de a gente começar a conversar, eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Meu tipo sanguíneo é B. E o seu? Seu tipo é B? O meu é A. Ah, então... Por isso que o melhor tipo sanguíneo seria o quê? Não, agora, mano, sério, eu não sei que tipo sanguíneo. Eu não sou, velho. Acho que é C. Fê de corote. Você não é A. Então, planejamento eu. Ele só planeja qual tipo de cola você vai tomar hoje. Não, o sangue só pegou as partes ruins do tipo A. E a parte boa não sei de onde saiu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Com certeza, para muitos de vocês aqui do Brasil, deve ter sido uma novidade isso do tipo sanguíneo, tem personalidade, melhor combinação. Assim, deixando mais uma vez claro, não é nada comprovado cientificamente. Os coreanos acreditam nisso mais por diversão. Tem gente que acredita mesmo, mas é assim, um caso extremo. Ou seja, não quer dizer que por eu ser A, eu só vou casar com uma pessoa que é A. Se eu gostar de uma pessoa e ela for O, A, B, Z, C, D, E, vai dar casamento. Sim. Mas uma dica, eu sou A, então pessoas que são sanguíneo A, me procura. Louco. Bom, pra quem souber meu tipo sanguíneo, comenta aí, gente. Acho que é Fê de corote mesmo, hein? É verdade, acho que é só ser de corote. Deixa aí então nos comentários qual que é o tipo sanguíneo do sangue, pelo amor de Deus, que a gente não faz ideia. E queremos saber de você. Bateu com o seu tipo sanguíneo? O perfil que a gente falou, personalidade? Comenta aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Beleza, gente? Ei, calma aí, mano. Você querer terminar o vídeo tão cedo? Que eu lembrei uma coisa ali, que na Coreia também, em vez do tipo sanguíneo, né? Falaram que existe também o signo chinês. Ah, Pi. Ti. Angimoti. Falando de uma forma resumida, o Ti é o animal que representa cada ano de nascimento das pessoas. Ou seja, eu tenho um animal que me representa e vocês também, cada um de nós temos um. Teu animal é? Eu sou de 1990. 1990 é um cavalo. Nós três aqui, que é de 1991, somos Ovelha. Mas vamos discutir isso num próximo vídeo. Deixa aí nos comentários também se você quer saber sobre o horóscopo chinês, pra gente falar um pouco das personalidades e os animais que existem aí e o que eles representam. Fechou? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Ou se quiser, dá dislike mesmo, entendeu? Mas compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E até a próxima, galera. Kimchi! Gang! Oi, Rubens! Tudo bem? Desculpa a demora, viu? Esperou muito? Nossa, você é tão gato, né? Meu, difícil ver homem hoje em dia de terno. Olho pequeno. Puta, quem tinha que falar mais? Filha da p***, só tá me xingando, mano. Filha da p***, tá me xingando.